Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos construir o nosso formulário no Angular para poder representar a tela para criar um curso novo. Aqui no Visual Studio Code, abrindo o curso Form Component, que foi o componente que a gente criou na última aula para poder representar o nosso formulário, a gente vai começar a adicionar as classes e também os campos no nosso HTML. Antes da gente começar com HTML, a gente vai preparar a parte do Angular, ou seja, que é o Form Builder e o Form Group. E caso essas duas classes não sejam familiares para você, você também pode voltar lá no curso de Angular, onde a gente cobriu de forma extensa como que a gente trabalha com o Form Builder, com o Form Group e também as validações dos formulários. E antes da gente começar a colocar as nossas classes e declarar os nossos campos aqui no formulário, lembrando que a gente precisa importar o módulo do Angular que vai fornecer as classes que a gente precisa. Voltando aqui no Cursos Module, a gente vai vir aqui e vai importar o Reactive Forms Module, que faz parte do pacote do Angular Forms. Esse módulo aqui vai fornecer para a gente o Form Builder e também o Form Group, que são as classes que nós vamos precisar aqui no nosso componente. Então, aqui no nosso construtor, eu vou começar importando, injetando o Form Builder. Então, você pode colocar aqui o Form Builder, que é do tipo Form Builder, que faz parte também do Angular Forms. Esse Form Builder, ele tem toda a lógica que vai ajudar a gente a criar o nosso Form Group. Então, lá no nosso HTML, depois, a gente vai precisar de referenciar um formulário. Então, eu vou declarar esse formulário aqui, e esse formulário é do tipo Form Group. Lembrando que no Angular, sempre quando a gente tem um grupo de campos, a gente chama de Form Group. Esse formulário agora vocês vão ver que está dando um erro aqui no Visual Studio Code, falando que a propriedade form não tem nenhum inicializador e não foi definida no construtor. Para quem assistiu o curso de Angular aqui do canal, talvez vai lembrar que quando a gente declarava um formulário aqui na nossa classe, no nosso componente, a gente vinha aqui dentro do ng1init e inicializava esse formulário. Depois que o Angular passou a ter a forma strict, no lugar de colocar no ng1init, a gente passa a declarar no formulário para poder parar de dar esse erro aqui. É apenas uma pequena mudança que a gente faz que no final não vai ter diferença no produto final na nossa aplicação. Então aqui, this.form, nós vamos inicializar e nós vamos utilizar o Form Builder. E aqui no Form Builder, ele tem os métodos, um grupo, um array ou um control. Como eu quero aqui um formulário que é um conjunto, um grupo de campos, a gente vai escolher o group. E aqui para o nosso group, nós vamos passar um objeto, onde que vai ter todas as nossas propriedades, todos os nossos campos. Antes da gente começar aqui, eu vou fazer um npm run start para a gente poder ver na nossa tela quais são os campos que a gente precisa criar aqui no nosso formulário, para a gente conseguir fazer a associação com o que a gente está mostrando no nosso data grid, no nosso data table, com os campos do formulário. Aqui, então, na nossa tela, nós temos o curso, o nome do curso e a categoria do curso. Lembrando que no nosso model, a gente tem um ID, um nome, uma categoria. Então, a gente vai tentar mapear esses campos também aqui no nosso formulário. Então, voltando aqui no componente, eu vou criar um campo chamado name. Por enquanto, eu não vou colocar nada, então eu vou inicializar esse campo com nulo mesmo. E nós também temos aqui a categoria. Se você quiser, pode copiar também para poder deixar tudo da mesma forma. E eu também vou inicializar esse campo com nulo, ou seja, assim que a gente criar o formulário, os nossos campos não vão ter valores. Esse ID, por enquanto, a gente não precisa declarar. A gente vai precisar desse campo quando a gente fizer o formulário para fazer o update.
Por enquanto, a gente vai se preocupar apenas em criar um novo curso. Depois, a gente vem aqui nesse componente novamente, modifica para que ele também funcione, tanto para criar um curso quanto para modificar um curso. Agora que a gente tem o nosso objeto, e lembrando, você pode criar, colocar 1, 2 campos aqui só para você começar, e depois a gente vai incrementando e adicionando novos campos de acordo que forem necessários. Nós vamos criar agora o nosso formulário aqui, ó, o Course Form Works. Se a gente clicar nesse botão aqui de mais, vai levar para essa página, né, que é o cursos/new, que é o roteamento que a gente criou na última aula. E é aqui nessa página que nós vamos começar agora a desenhar, né, a criar a página HTML do nosso formulário. Aqui, então, eu vou remover isso daqui e a gente vai começar criando um form, que essa é a tag do HTML mesmo, para representar um formulário. Então, se eu coloco aqui o formulário, voltando aqui para a minha tela, eu não tenho nada. Vou até também abrir aqui a ferramenta de dev do Chrome, para a gente poder ver quaisquer possíveis erros que possam acontecer enquanto a gente estiver desenvolvendo. E aqui nesse formulário também eu preciso adicionar agora o nosso primeiro campo, que é o campo do nome. Então, eu vou voltar na documentação do Angular Material, vou vir aqui em componentes, e aqui nós temos os form fields, né, que são os campos de input que a gente tem no Angular Material, que tem já validação, né, fornece várias coisas para a gente que a gente pode utilizar aqui. Então, tem a API. Então, antes da gente começar aqui com o nosso formulário, eu vou vir, vou copiar, vou fazer aqui um Ctrl+C desse import, vou voltar aqui no nosso Shared Module, que é onde a gente está colocando todos os nossos imports, na verdade, aqui no App Material Module, e eu vou colocar esse import aqui, e também vou colocar aqui no Exports. Lembrando que o nosso Cursos Module já está importando o Share Module, que tem, né, também o App Material Module, então a gente não precisa ficar vindo aqui e ficar importando dentro do nosso Cursos Module diretamente. E eu vou poder também pedir para o TS Hero organizar os meus imports para deixar em ordem alfabética tudo bonitinho. Com isso feito, vou voltar aqui no meu HTML, a gente pode ver os exemplos que tem aqui, e se você preferir, você pode copiar um desses exemplos aqui. Vendo aqui o código, nós temos o Match Form Field, e que tem o input, tem um ícone e também tem uma dica caso você prefira, tá? Então, eu vou copiar um campo desse daqui, só para facilitar a minha vida, e eu vou copiar aqui. O ícone, a gente não precisa realmente do ícone, eu vou remover. Esse hint, a gente também não vai utilizar. Voltando aqui para o browser, não está muito legal e deu também alguns erros aqui no console. Isso porque a partir do momento que a gente começa a colocar os campos aqui dentro do nosso formulário, o Angular vai começar a reclamar, dizendo que não está associado a nenhum controle de formulário. Então, a gente precisa modificar isso aqui um pouco. Eu vou tirar esse aparência legacy aqui, eu vou deixar apenas o Match Form Field. E esse input também, o que é o label, eu não preciso também. Eu vou ficar apenas aqui com o input, fazendo o match input, e o placeholder aqui vai ser o nome do nosso curso, né? Vai ser a label que a gente quer colocar, que é esse nome aqui. Só que ainda está dando erro. A gente precisa agora associar esse formulário com essa variável, esse atributo que nós criamos, que é o nosso formulário. E da mesma forma, a gente precisa associar esse campo de input ao nosso campo nome aqui também. Então, para isso, o Angular fornece algumas diretivas para a gente poder utilizar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é linkar essa tag do form com essa variável form aqui. A forma da gente fazer isso é através da diretiva form group. Então, lembrando que nós vamos fazer o data binding, que é o form group, e aqui o nome da minha variável, que foi form. Geralmente eu gosto de deixar form, e aqui, já que a tag é form, né? Mas você pode dar o nome que você preferir. Com isso, os campos que estiverem dentro dessa tag form vão fazer
referência aos campos que eu tenho aqui dentro do meu grupo, né, de formulários. O próximo passo é associar esse campo de input, né, que é essa tag do HTML input, que significa um campo de formulário. E já que esse campo de formulário eu estou fazendo referência ao nome, então eu preciso associar aqui ao name. E da mesma forma, a gente também vai fazer essa associação. Aqui a gente coloca o form control name, lembrando que tudo isso a gente já cobriu com bastante detalhes lá no curso de Angular. E aqui eu coloco que é o name. Então, esse formulário está fazendo associação com essa variável aqui, com o meu thisForm. E esse name aqui está fazendo associação a esse name aqui que eu declarei dentro do meu formulário. Se eu tiver campos extras aqui, não tem problema, mas todo campo que eu declarar aqui precisa fazer associação com os campos que eu declarei aqui dentro do meu grupo de formulário, né? Que eu declarei aqui dentro do meu Form Builder. Se a gente voltar aqui novamente para o Chrome, aqui está dando um outro erro ainda falando do Match Form Field Control. Deixa eu ver, aqui nós temos o input, match input, ok. Eu acho que eu esqueci de importar mais um módulo. Deixa eu voltar aqui para o App Material Module e só ver aqui, ó, Match Form Field Module. A gente esqueceu de importar um outro módulo, que é o Match Input Module. Esse Match Input Module, deixa eu pegar aqui o Form Field. Ele também faz parte do Material Input. Agora sim, deixa eu pedir aqui para organizar novamente os meus imports. Porque uma coisa que aconteceu aqui é que a gente importou o Match Form Field, só que a gente, tá vendo aqui no input, a gente está utilizando a diretiva Match Input. Essa diretiva do Match Input é que vai falar para o Angular para poder aplicar o CSS de um campo de formulário conforme o Material Design. Então, para isso, a gente também precisa desse... Cadê? A gente também precisa desse Match Input Module. Então, com isso, vamos voltar aqui agora para ver se, agora sim, tá vendo que não tem aquela borda, mas está aparecendo já, mas com o campo do Material Design. Então, era isso que estava faltando. Agora sim, a gente tem o campo completo aqui para a gente e parecendo também aqui com o Material Design. Agora, o que nós vamos fazer é duplicar esse campo. Então, uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu estou trabalhando com Angular e formulários é pular uma linha para depois, se eu precisar de dar manutenção nesse projeto, esses campos, eles estão bem organizados. Esse exemplo ainda é pequeno, mas imagina um formulário com 15, 20 campos, né? Então, assim, acaba facilitando mais para poder achar os campos depois. E aqui a gente vai utilizar a categoria. E nessa categoria, o Form Control Name, nós vamos voltar aqui e fazer associação a esse campo aqui. Então, voltando, agora sim, nós temos dois campos que estão no nosso formulário. Só que, como a tela tá ficando, né, não tá legal, tá meio esquisito, né, não tá muito amigável, digamos assim. Então, a gente vai começar a melhorar um pouquinho agora esse formulário, né? Então, uma coisa que eu gosto de fazer bastante aqui no Angular Material é utilizar o card. Esse card, ele funciona como se fosse um painel que ajuda a agrupar e também eu gosto bastante de eu gosto bastante também do estilo desse painel. Então, eu vou acabar utilizando esse card também para poder organizar o formulário, né? Organizar todos os campos desse formulário. Então, se a gente vê aqui, olha, no código, a gente tem um match card, tem um header, né? Tem um cabeçalho que você pode colocar alguma coisa. Você também tem o conteúdo e tem as ações aqui. Essas ações, depois, elas ficam legais para a gente colocar os botões do nosso formulário, né? Para submeter, salvar ou até mesmo
cancelar, né? Se você quiser cancelar suas mudanças no formulário. Então, eu vou acabar utilizando esse card para poder encapsular aqui todo o meu formulário. A gente adicionar aqui um cabeçalho, os botões e tudo mais. Vou fazer isso aqui então, mas a primeira coisa que eu preciso é vir aqui copiar o módulo, né? Para a gente não ter erros novamente aqui no nosso console. Então, vou voltar, vou colocar aqui o nosso card module. E aí, com isso, a gente vai estar também pronto para poder começar a utilizar esse card module. Aqui foi 2 vezes e é apenas uma vez que a gente precisa. Então, com isso feito, eu vou voltar aqui no meu formulário mesmo, vou até fechar aqui, e a gente vai começar a adicionar as tags do Material Card. Então, a primeira coisa, vou voltar aqui na documentação, que a gente precisa, e deixa eu voltar aqui, olha, é esse Match Card aqui. Então, eu vou copiar essa tag, eu vou encapsular aqui no meu formulário, então, vou botar aqui esse Match Card, e aqui eu vou fechar essa tag depois que o meu formulário acabar, e eu vou apertar aqui o Tab, né? Ou você pode dar os espaços, mas no meu caso o Visual Studio Code já está configurado o Tab para poder utilizar 2 espaços, né? Que é o que é considerado uma boa prática, né? Uma convenção aqui do Angular. Então, com isso feito, voltando aqui, já está diferente, né? Já melhorou um pouquinho. A gente pode colocar também uma toolbar. Eu acho que uma toolbar ia ficar legal aqui. Pode colocar aqui o card header, se você preferir, né? Então, se vocês quiserem até testar para ver o que fica melhor. Então, antes daqui do meu formulário, vou colocar aqui um match card header. Só preciso do título. Então, vamos ver se vai ficar legal. Você pode ficar com isso, né? Deixar esse título aqui. Ou então, a gente pode colocar uma toolbar caso você queira colocar um pouquinho mais de cor. Então, voltando aqui para a toolbar, eu vou pegar aqui novamente o exemplo de uma toolbar, que é esse Match Toolbar. Então, no lugar desse header, eu vou colocar aqui a minha toolbar. E aqui nessa toolbar, eu vou colocar, por exemplo, detalhes do curso, ou criar curso, editar curso, enfim, você pode dar o nome que você preferir. Voltando aqui, tá aqui com essa cor cinza, né, que é o padrão, ou então a gente pode modificar a cor colocando aqui o color igual a primary, né, que vai utilizar esse azul aqui que a gente criou. Então, olha, tá um pouquinho melhor, a gente já consegue ver os detalhes do curso. E esse formulário aqui que a gente tem, eu vou encapsular esse formulário dentro, deixa eu voltar aqui para o Match Card. Nós vamos encapsular esse formulário dentro da tag do Match Card Content. Então, vou copiar aqui esse Match Card Content e vou colocar aqui. Vou fechar essa tag assim que o formulário acabar. E aí sim, eu posso passar para frente aqui o meu formulário. E aqui faltou também fazer a indentação. Com isso feito, já ficou um pouquinho melhor também. Só que esses campos aqui, eles estão, tá vendo que eles estão, tá tudo grudado aqui. Seria legal se colocasse um em cada linha, né? A gente pode aplicar um CSS, um estilo, para deixar cada campo desse em uma linha separada aqui, para poder facilitar e melhorar também como o formulário vai ficar. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui primeiro é aplicar uma class, né, que vai ser o nosso estilo, e eu vou colocar aqui, ó, full width, ou seja, eu quero que ele ocupe toda a largura que tem aqui no campo. Então, eu vou aplicar também aqui nesse, não aqui no formulário, mas aqui no Match Form Field. E aqui também eu vou colocar. E aqui nós vamos abrir o SCSS e a gente vai declarar aqui esse full width. Isso aqui vai ser bem simples, ou seja, eu quero que a largura seja 100% do meu formulário. Então, é um CSS bem simples e olha já a diferença que dá no nosso formulário. Cada campo aqui agora, né, tem a sua própria linha. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui também é estilizar um pouco esse match card.
A forma que a gente vai fazer isso não precisa ser necessariamente com uma classe. O próprio Angular já tem uma classe chamada MatchCard também. Se a gente inspecionar aqui, olha, tá vendo que tem esse MatchCard, ele tem uma classe chamada MatchCard. Deixa eu tentar melhorar aqui um pouco o zoom. Então, aqui, ó, o MatchCard, que está fazendo referência a todo o nosso card, já tem uma classe chamada MatchCard. Então, caso você queira sobrescrever algum CSS do próprio Angular Material, você não precisa declarar uma outra classe. Você pode fazer isso diretamente aqui no seu SCSS também. Quando a gente faz isso daqui, coloca esse MatchCard aqui dentro do nosso curso Form Component SCSS, a gente vai sobrescrever esse CSS somente no card dentro do nosso Form Component. Caso você queira que seja algo, esse estilo seja aplicado globalmente na sua aplicação, a gente move esse estilo dentro do nosso Styles SCSS. Mas como eu quero aplicar apenas para esse formulário aqui, eu vou deixar apenas aqui. Então, o que eu quero fazer o quê? O tamanho máximo desse formulário, eu quero que ele pegue apenas 80% da tela. Então, se a gente voltar, tá vendo que agora ele não tem essa parte aqui, né? Os 20% já foram cortados. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou aplicar também uma margem. E essa margem, eu vou colocar esse tamanho aqui do 2EM e vou colocar aqui também o alto. O que esse EM faz aqui dentro do CSS? Ele vai falar que eu quero que a margem seja 2 vezes a margem padrão, tá? Esse EM aqui vai ser o padrão que é utilizado na minha aplicação, né? Então, eu quero 2 vezes o padrão. Então, aqui eu já tenho, olha, uma margem que foi aplicado. E se eu quiser, eu também posso pedir para alinhar o texto. Então, vou fazer aqui um text align e deixar no centro esse texto. Quando eu fizer isso, automaticamente também vai alinhar tudo aqui para mim e deixar no centro. Mas só de alinhar aqui a margem, já centralizou para mim o meu formulário e já está bem melhor do que estava antes. Agora, uma outra coisa que eu vou fazer, só para a gente verificar, tá vendo que esse curso agora, olha, se eu faço a parte do teste mobile, né, clicando aqui nesse ícone do device toolbar, eu consigo ver aqui o tamanho do meu formulário. Só que eu quero deixar um tamanho mínimo para o meu formulário. Então, eu vou aplicar aqui um min width. É sempre difícil escrever essa palavra, né? E eu quero que o meu formulário ele tenha sempre 100% da largura disponível, lembrando que o card aqui já vai limitar essa largura da tela em 80%, mas eu quero que o meu formulário ocupe 100% da largura que estiver disponível, e eu quero que o tamanho mínimo do meu formulário seja 150 px, ou seja, eu sempre vou ter um tamanho mínimo do meu formulário na tela. Então, ele sempre vai manter um tamanho mínimo de 150 px e eu vou poder depois fazer o scroll também, caso seja necessário. Bom, com esse formulário aqui, o que eu vou fazer também agora aqui no final é adicionar as ações dos botões. A gente ainda não vai fazer o submit do formulário, a gente vai fazer isso na próxima aula, só que por enquanto eu já quero adicionar também as ações. Para poder fazer isso, deixa eu voltar aqui para o console, só para a gente poder ver os erros. A gente vai voltar aqui no nosso HTML e tá vendo que nós temos aqui esse Match Card Actions. Então, eu vou copiar, vou colocar aqui no meu CSS. Esse Match Card Actions, ele vai vir aqui depois do conteúdo do card. E aqui a gente já tem agora 2 botões, é um botão de like e share. A gente colocou também esse Text Align Centro, então tudo vai deixar centralizado aqui no nosso formulário também. Caso você não goste de centralizado e queira centralizar à direita ou à esquerda, né, você pode modificar também o CSS para que faça isso para você. Esse botão aqui, o primeiro, eu vou colocar como salvar e o segundo eu vou colocar como cancelar. Então, para esse botão de salvar, a gente vai voltar aqui na parte de botões
e vai ver alguma coisa legal para a gente colocar. Esse de salvar aqui, ó, tá vendo esse Erased, que ele tem um pouquinho de sombra? Eu gosto bastante desse botão para indicar ações que o usuário pode tomar. Então, vou ver aqui no código, que é esse aqui, ó, Match Raised Button. E eu vou copiar e eu vou substituir aqui essa diretiva. Com isso feito, a gente já tem aqui agora a diretiva de salvar. Só que essa cor, eu vou pegar essa Color Primary, que para indicar a ação que o usuário pode tomar, né? Então, vou colocar também essa diretiva aqui, né? Essa cor, na verdade, esse estilo, para deixar o de cancelar, o de salvar. E o botão de cancelar, eu vou deixar ele branco assim mesmo, né? Porque eu quero que a ação que tenha destaque aqui na minha tela seja a ação de salvar. A ação de cancelar eu vou deixar em branco mesmo, só que eu também vou colocar esse Match Raise Button para poder, né, ficar igual, né, manter a consistência. Mas eu quero que o botão de salvar é que pegue a atenção da pessoa que estiver utilizando essa tela para poder salvar ou então poder cancelar. E aqui, se a gente já quiser fazer, já vou colocar o clique. Então, aqui eu vou botar um submit, a gente já vai declarar esses métodos. E no botão de salvar, eu vou colocar um cancel. Aqui, então, eu vou criar esse método onSubmit. Tá vendo que aqui o Angular já fala que esse método não existe. Então, vou voltar aqui. E aqui a gente vai colar o onSubmit. E da mesma forma, a gente também vai colar um onCancel. E nas próximas aulas a gente coloca a lógica necessária, mas por enquanto é assim que a nossa tela está ficando. Bem, por hoje é só. Lembrando que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Obrigada por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Até a próxima!